Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Batseba, a história de Batseba, mulher de Davi e mãe do rei Salomão. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Batseba foi uma das esposas do rei Davi e mãe do rei Salomão. Antes de se casar com o rei de Israel, Batseba era esposa de Urias, o heteu. Sua história ficou conhecida principalmente pelo episódio do pecado do rei Davi. Ela era a filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento. Ela também é chamada no texto bíblico de Batsua, que significa filha de abundância. Antes do seu envolvimento com Davi, Batseba era mulher de Urias, um soldado heteu do exército de Davi. A Bíblia não traz informações da vida pessoal de Batseba e Urias. O que se sabe é que um certo dia Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava. Como ele a viu do terraço do seu palácio, de alguma maneira o lugar em que Batseba estava se banhando não era totalmente reservado. Naquele tempo, Urias estava no campo de batalha, a serviço do exército de Israel. Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba e não conseguiu subjugar seus desejos. Inicialmente ele não sabia quem era Batseba, mas logo foi informado por seus servos que tratava-se da esposa de um de seus guerreiros. Mesmo assim, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali ele se deitou com Batseba e concretizou seu pecado de adultério. O texto bíblico diz: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. Após ter seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então ele tentou fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém, na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Com isso, ele não suspeitaria da gravidez dela. Porém, Urias não aceitou ir para sua casa, se deitar com a sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha, para ser morto. O texto bíblico diz: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez, e definitivamente não se agradou. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria.
Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola, e tudo isso aconteceu de tal forma que, antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Quando soube que tratava-se de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Porém, mesmo com o arrependimento genuíno e sincero de Davi, o filho de seu adultério veio a morrer. Depois, já casados, juntos Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos: Salomão, Simeia, Sabobe e Natã. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu no momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão, Adonias, assumisse o trono de Israel. Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Batseba se tornou rainha-mãe em Israel. Mais tarde, o mesmo Adonias se empenhou em persuadir Batseba para que ela pedisse que o rei Salomão lhe desse Abisag como esposa. Abisag havia sido esposa de Davi em seus últimos dias. Foi nesse contexto que Adonias acabou sendo morto. Como a mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento, ao ser incluída na genealogia de Jesus. E essa foi a história de Batseba, esposa de Davi e mãe do rei Salomão.